A paz do Senhor, bom dia, uma ótima quinta-feira para você, que Deus te abençoe. Nós estamos aqui reunidos mais uma vez para juntos lermos a Bíblia, a palavra de Deus. E hoje nós vamos dar continuidade no livro de Deuteronômio. Vamos ler os capítulos 5, 6 e 7. E está uma bênção a leitura, eu peço que você continue firme. Se você é novo aqui no canal, se você é nova, se alguém te mandou o link para você assistir, entrar e ver, seja muito bem-vindo. Quero convidar você a se inscrever aqui no canal, participar com a gente. Todos os dias nós estamos aqui lendo a Bíblia, fazendo um devocional temático da semana. Essa semana nós estamos falando sobre escolhas. E também nós fazemos um momento de oração todos os dias. Que Deus te abençoe. Vamos a essa leitura e eu quero orar pela sua vida agora, para que você aproveite a leitura. Meu Deus, abençoe este meu amigo, esta minha amiga agora no momento de leitura. Que essa leitura seja uma bênção para a sua vida. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Vamos à nossa leitura. Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos. Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio, para que vocês os aprendam e tenham o cuidado de pôr em prática. O Senhor, o nosso Deus, fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face, o Senhor falou conosco no monte, do meio do fogo. Naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, o seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para vocês imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore estas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, o Senhor, o seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor, o seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu santo nome em vão. Guarde o dia de sábado, para o santificar, como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. 6 dias você trabalhará e fará toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado, dedicado ao Senhor, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas lá dentro, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem com você. Lembre-se de que foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, o seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma vida longa e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, o seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte,
Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com forte voz, e nada acrescentou. Ele escreveu estas palavras em 2 tábuas de pedra e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e anciãos, e disseram: eis que aqui o Senhor, o nosso Deus, nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas que e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz de Deus, do Deus vivo, falar do meio do fogo, como nós ouvimos, e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos dirá tudo que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: eu ouvi as palavras que este povo lhe falou, e tudo que eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem para eles e para os filhos deles para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para as suas tendas, mas você fique aqui comigo, e eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que os cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham o cuidado de fazer como o Senhor, o seu Deus, lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem em todo o caminho para que o Senhor, o seu Deus, o seu Deus, lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Deuteronômio capítulo 6. São estes os mandamentos, os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados a vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante os dias da sua vida, você, seus filhos e os filhos dos seus filhos, temam o Senhor, o seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno, e para que seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos, para que tudo lhes corra bem, e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Deus. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhes ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos, e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se e ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão, e elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas.
Quando, pois, o Senhor, o seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais Abraão, Isaque e Jacó, que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades, que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram, com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais, que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham o cuidado de não esquecer o Senhor, que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Não temam o Senhor, o seu Deus. Sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta, porque o Senhor, o seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, o seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como o fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando, no futuro, os seus filhos perguntarem: que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor, o nosso Deus, lhes ordenou? Vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos, o Senhor fez sinais e maravilhas, grandes e terríveis, contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor, o nosso Deus, para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje. E será justiça para nós, quando tivermos cuidado de cumprir todos esses mandamentos diante do Senhor, o nosso Deus, como Ele nos ordenou. Deuteronômio capítulo 7. Admoestações contra a infidelidade. Quando o Senhor, seu Deus, os levar para a terra que vocês vão possuir, e tiver expulsado todas as nações de diante de vocês, os heteus, os gigarzeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que vocês, e quando o Senhor, o seu Deus, as tiver entregue nas suas mãos, nas mãos de vocês, para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com as pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos desta gente, nem tomem as filhas, nem tenham piedade delas. Não casem com as pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os próprios filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Azerá
e queimar as suas imagens de escultura. Porque vocês são povo santo para o Senhor, o seu Deus. O Senhor, seu Deus, os escolheu para que, de todos os povos que há sobre a terra, vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava, e para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor, o seu Deus, é Deus, e Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança com a misericórdia, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos, os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor, seu Deus, guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias das vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor, o seu Deus, entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor, o seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram e como seus próprios olhos. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram com os seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido, com que o Senhor, o seu Deus, os tirou do Egito. Assim como o Senhor, o seu Deus, fará com todos os povos, dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor, seu Deus, mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor, o seu Deus, está no meio de vocês. Deus grande e temível. O Senhor, seu Deus, expulsará estas nações, pouco a pouco, de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma vez só, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor, o seu Deus, as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis destas nações,
para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês, até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobiçem a prata e o ouro que estão sobre estas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês. Pois são abominação ao Senhor, o seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem, de todo, detestar e abominar essas coisas, pois é amaldiçoada.